Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, e acompanhe comigo aí a leitura do versículo de número 1, e deixe a sua Bíblia aberta aí, que eu vou usar esses 3 primeiros versículos aqui desse capítulo, para falarmos sobre este tema: perseverar é preciso. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, repita comigo, perseverança, a corrida proposta para nós. Mas é interessante como esta palavra é uma das palavras-chave da Bíblia, a perseverança. É interessante que ela faz parte da sua vida. Você está aqui hoje, ou você está ouvindo essa mensagem, por conta de você ter sido uma pessoa perseverante. A perseverança é o motor que traz para nós a força para continuarmos. As coisas que você tem é resultado da sua perseverança, e coisas que você perdeu é resultado da sua falta de perseverança. Porém, a Bíblia vai nos estimular a perseverarmos daqui para frente, sem ficarmos olhando para trás naquilo que eu não perseverei, até porque não vai dar para mudar. Mas ao estar diante de uma oportunidade de fazer diferente, de ser perseverante, seja. Ao olhar para esse texto, nós vamos encontrar o grande segredo para perseverarmos. Quando o autor de Hebreus nos chama a atenção para essa expressão aqui, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvens são essas de testemunhas? Ele está se referindo ao capítulo de número 11, que é o capítulo conhecido por o capítulo dos heróis da fé, que começa com aquela definição clássica de fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e espera, Hebreus 11, 1. Aí depois ele vai citando, começa desde os patriarcas, passa por vários heróis da fé no Antigo Testamento, e uma das coisas que eu acho lindo em Hebreus 11, é a versão positiva que é dado daqueles homens, daquelas grandes figuras do Antigo Testamento. Quando você vai ver o detalhe da história de muitos ali, você encontra muitos erros, muitas falhas, por parte de seres humanos, mas quando vai se falar sobre o exemplo final que eles deixaram, o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que deveria ser um estímulo para como estarmos olhando para as pessoas e o que registrarmos na vida das pessoas. Se você tiver tempo, leia em casa o Hebreus capítulo 11, e depois, se você conhecer um pouco a Bíblia, relembre alguns pontos difíceis na vida de muitos personagens que aparecem aqui, mas no entanto, esse capítulo mostra o lado bom de cada um daquelas pessoas. E está aí um dos grandes desafios nossos, perseverarmos na perspectiva de Deus diante do ser humano. O que é isso? Procurarmos nas pessoas sempre o que elas têm de melhor. E o maior dos desafios é procurar dentro de nós sempre o que nós. Eu hoje estou feliz aqui com a presença da Laís, que depois de ficar um tempo aí sem poder vir à igreja, está aqui conosco. E ela, ao receber o banner hoje, até falei para ela: Laís, eu vou usar isso lá na mensagem. Ela escreveu assim: na realidade, é uma realidade da vida com toda certeza, perseverar é preciso. Se eu não tivesse perseverado desde o meu primeiro acidente,
lesão cerebral, não estaria aqui inteira até hoje. Daí, Deus deu mais a doença para aguentar firme e forte, e aguentei, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Laís. E sobre a Laís e sobre alguns queridos, eu sempre comento com a Sandra em casa, eu falo assim, olha, tem algumas pessoas que são estímulos para nós continuarmos perseverantes. Não sei se eu estivesse tendo a experiência de que alguns guerreiros e guerreiras da igreja que já enfrentaram momentos difíceis assim na sua vida, e perseveraram, e venceram, e estão testemunhando. Tantos queridos que venceram batalhas assim, inimagináveis por alguns, não é? Mas quando você olha para a tua vida, você vai ver que muitas batalhas você venceu, porque você foi perseverante. Ao olharmos para esse texto, irmãos, a Bíblia vai nos estimular a nos posicionarmos diante das bênçãos de Deus, sabendo que a minha parte eu preciso fazer sempre. Há sempre um mover de Deus dentro de nós, para que o que for preciso, eu tenho que estar disposto a fazer. Quando não consigo, eu sempre vou ter um recurso, não uma desculpa, mas ser sincero diante de Deus e confessar as minhas falhas, para que eu jamais fique vencido pelo desânimo ou pelas consequências dos meus erros. Por isso que o estímulo de Hebreus 12, a partir do versículo 1, ele já começa falando de que quando você olha para aqueles grandes heróis da fé, essa nuvem de testemunha do capítulo 12, versículo 1, você tem que ler o capítulo 11 para você ver que o escritor de Hebreus está falando daquelas pessoas lá. Aí viu aqueles homens, conheceu esses personagens bíblicos, então agora é a sua vez, comece a agir, e as suas ações têm algumas indicações bíblicas. Olha aí para o capítulo 1 e veja com clareza como o texto vai nos falando, o versículo 1 melhor dizendo, primeira coisa que ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, tudo que atrapalha a sua vida de perseverança. E uma das coisas que mais atrapalha é a disposição que temos de insistirmos em alguns erros, em alguns pecados que cometemos e não queremos parar de cometê-los. Isso é contigo. Não vou enumerar pecados aqui, mas é bom você saber de que quando somos estimulados a olhar para esse texto, para chegar na palavra-chave, antes de chegarmos na palavra-chave que é perseverar, vem a necessidade de tentar nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha. E uma das coisas que nos atrapalha, segundo o texto na versão da NVI, é assim, e do pecado que nos envolve. Gente, a gente vive com esse estigma de que todos pecam, né? Somos pecadores, não vamos deixar de ser pecadores. Porém, o Espírito Santo tem nos incomodado com algumas coisas que têm realmente nos atrapalhado a cumprirmos o que tem nesse texto para nós, que é o chamado propósito de Deus. Então, olha, trate disso, tente quebrar essas amarras. É impressionante como a Bíblia vai dizer de que você não está sozinho nisso. Ela vai então dizer
livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Eu vou dizer uma coisa para você, e vou dizer somente para você, não espalha não, mas Deus tem um propósito para cada um de nós, um propósito que Ele determinou para que você cumprisse. Porém, a maioria dos personagens bíblicos deixa-nos claro de que eles podiam e escolheram dizer não para o propósito de Deus. Ontem eu estava falando aqui para os adolescentes e falando sobre a história de Samuel, e eu falei para eles que na história de Samuel tem 5 personagens bíblicos que tinham um propósito claro para seguir, e eles, antes de chegar em Saul, tá? Antes de chegar em Saul, e todos eles disseram não para o propósito de Deus. O profeta Eli, os seus 2 filhos e os 2 filhos de Samuel. Então, gente, é impressionante. As pessoas muitas vezes, quando fala de propósito, quando fala de ministério, quando fala de obra de Deus, parece que tem alguns separados para isso, mas não. Há um propósito específico de Deus na sua vida. Eu poderia resumir em uma tese pessoal para você. Vou passar para você o desafio que é, sem especificamente falar, o propósito para a vida do Arlindo de Deus era ser pastor de igreja. Não, isso eu creio que o propósito de Deus está dentro desse combo, mas para facilitar para você, isso aqui vai te incomodar toda a sua vida, sobre o propósito de Deus, na minha concepção, é que você procure sempre, na sua busca ao Senhor Deus, você procure sempre ser a melhor versão para as pessoas que te rodeiam. Então, irmãos, nós temos um círculo assim, ó. Primeira coisa, para os casados, você tem que ser muito perseverante em ser o melhor indivíduo que a tua esposa ou teu esposo tem, que é a pessoa mais próxima de você. Persevere nisso, tire todos os embaraços, tire todos os comportamentos pecaminosos que existem, que está impedindo você de ser essa melhor pessoa para a sua esposa e para o seu esposo. Casados que têm filhos, o propósito de Deus na sua vida é que você seja a melhor versão para o seu esposo, a sua esposa e para os seus filhos. Solteiros aqui, seus pais precisam que você cumpra o propósito dele na sua vida. Seja perseverante, você será a melhor versão de um filho que seus pais podem ter. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando você vai olhar para as grandes derrotas que os indivíduos têm em suas vidas, elas estão ligadas diretamente à decisão dele de ser a pior pessoa para esse ciclo fechado da sua vida. Pais, esposa, esposo e filhos. Gente, é muito legal, sabe por quê? Quando a gente decide fazer isso de maneira estratégica, todos os outros círculos sociais nossos são abençoados. Todos. Se você foca nesse núcleo aí, não tem como você não acertar. Então você precisa ser perseverante nisso. Por quê? Porque as coisas que nos atrapalham, as coisas que conforme a Bíblia
na Revista Atualizada diz assim, ó: desembaraçando de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. O pecado vai querer nos atrapalhar aonde? Nesse núcleo aí. Aí tá. Vou dizer para você que sozinho você não consegue, sozinho ninguém consegue. Aí vem o grande revelação da palavra de Deus assim, que é o versículo de número 2. Não tente sozinho, irmãos, não tente sozinho. Você vai precisar desse recurso aqui, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assim na Revista Atualizada, mas ou então da vergonha, conforme diz a NVI, tem vários significados, mas talvez para traduzir melhor aí, seria então olharmos para esta palavra que Jesus diz assim, que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Por que eu disse que para você não tentar sozinho, você precisa desse recurso, que é uma declaração que fizemos quando nós nos decidimos por Jesus. Você fez essa declaração aqui sem nunca ter verbalizado ela. Talvez você nunca verbalizou: sozinho eu não consigo, eu preciso de Deus. E a maneira de Deus me ajudar foi através de Jesus, e a maneira de Jesus me ajudar foi através do Espírito Santo. Quem está em aprisco aqui, está vendo aí no capítulo 14, capítulo 13, 14, e nessa semana no capítulo de número 16, sobre essa maravilha que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a Bíblia nos fala para olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, este é o grande recurso, essa é a grande saída. Eu sempre digo, irmãos, porque a gente nos carregamos de promessa, né? Eu prometo que nunca mais vou fazer isso, prometo. Eu sempre digo para as pessoas: não, para de prometer, comece a orar para o Senhor, não com promessas, mas declarando onde você precisa melhorar, onde você precisa. Quando somos flagrados em algum erro, somos estimulados pela pessoa que nos flagrou, a prometer para esta pessoa que não cometeremos mais esse erro. Aí nós caímos muitas vezes numa armadilha, na armadilha da promessa. Mas quando você diz que você precisa parar com isso, e que você precisa de ajuda para parar com isso, você não promete, você pede ajuda para Deus e para quem faz parte do seu contexto, para você mais uma vez não frustrar as pessoas. Me ajude a parar de fazer isso, que te fere, que te machuca. Por isso é que Jesus tem que entrar para ser o nosso motivador, porque é nele que eu vou encontrar forças para parar de dar desculpa, me humilhar diante das minhas prepotências, diante do meu orgulho, parar com essa disposição de muitas vezes querer ser mais do que eu sou, porque Cristo vai mandar-me a ser humilde, não ser orgulhoso. Cristo vai mandar que eu aceite as minhas situações. Então por isso é que Cristo, que é o que me dá a fé para eu olhar para Ele, para eu ser perseverante. Eu gosto desse texto porque Cristo é colocado como modelo, e eu de vez em quando ficava meio revoltado. Você vai, mas olhar para Cristo é covardia. Como é que eu vou? Sabe por quê? Deus fala assim: olha, eu não vou abrir mão do perfeito na sua vida.
Porque nós, irmãos, estamos acostumados com mais ou menos, vamos ver se dá, vou fazer o meu máximo. Quando você vai para o Senhor coloca você diante da única possibilidade: busque o máximo, busque a perfeição, por isso é que Jesus é o alvo, por isso é que é para Jesus que eu tenho que olhar. E a Bíblia vai nos dizer então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aí dá o exemplo de Jesus, né? O que Jesus fez? O qual em troca da promessa, e é o grande nossa motivação, tá, gente? Eu não sei se você percebe, mas o Espírito Santo nos atraiu para o Evangelho, porque nós precisamos da recompensa final, que é daqueles que creem em Jesus. Quando Cristo foi 100% homem aqui na terra, preste atenção nisso, Ele fez motivado pela recompensa final da sua estada aqui na terra, mesmo sendo 100% Deus, foi 100% homem, mas havia uma recompensa, e nós andamos assim, gente, nós somos assim. O próprio Cristo passou por essa experiência. Quando você olha para o texto, olha aí a partir do versículo de número 2, e você vai vendo até o final, até o versículo de número 3, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não desanimem. Gente, é maravilhoso demais a palavra de Deus. Você tem um exemplo máximo. No nosso meio aqui, a gente é exemplo em algumas coisas, mas o exemplo máximo é só Jesus mesmo. Eu tenho alguns referenciais humanos, mas eles todos vão falhar em alguma área. Tem alguns livros que eu comprei no passado, de autores famosos, que a proposta que esses indivíduos fizeram nos seus livros, o tempo veio e eles não conseguiram cumprir. Tem pelo menos 2 autores que fazem parte da minha história, e que o tempo veio e derrubou os ensinos que tinham naqueles livros, o tendo como exemplo de vida. Então, os seres humanos, nós temos referenciais, temos pessoas que admiramos, mas o exemplo máximo, o olhar final mesmo, o grande paradigma é Jesus. Porque além dele ser quem ele é, como ser humano, ele deu provas de tudo o que ele fez, tudo o que ele suportou, para que hoje ele pudesse dizer para você mesmo assim, com toda segurança: pode vir, vinde a mim, que comigo você vai ser perseverante e você vai chegar até o fim. Então, gente, quando a gente olha para esse texto, a gente então precisa considerar, e quero terminar aqui ao ler de novo o versículo de número 3. Considerai, pois, atentamente, considere o que Cristo fez por você, o que ninguém pôde e ninguém vai fazer por você. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, ou então, como diz a Bíblia NVI, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que, qual era o objetivo de Cristo? Para que hoje você não desistisse, você não se cansasse, você não desanimasse. Tem uma expressão na Bíblia Revista Atualizada que diz assim, não desmaiando em vossa alma.
não desistindo profundamente, não entrando naquele desânimo depois da luta. Quando eu vejo um exemplo, como o exemplo da Laís, como o exemplo da Virgínia, como o exemplo do irmão Paulo, como o exemplo do irmão Osvaldo, como o exemplo de tantos queridos, como o exemplo do André, nosso ministro de música aqui, que já passou por tantas lutas, como tantos guerreiros e guerreiras que temos, irmãos, no nosso meio. A gente fica pensando assim: puxa vida, só Jesus para dar essa força. E o alvo final é esse: para você não se cansar e nem desanimar. Não se cansem, não desanimem. Por isso, a perseverar é possível, é preciso, porém com uma motivação: fixe seus olhos em Jesus, porque Ele vai te dar o que você precisa para ser esta pessoa perseverante e cumprir o propósito, hein? O propósito vai te incomodar. Você que está ouvindo isso, o propósito de Deus para a tua vida é que você seja o melhor de Deus para as pessoas que te cercam. E não tem saída, não adianta você ir para correr para lugar nenhum. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Isso é tão constrangedor, gente, porque as nossas derrotas estão sempre ligadas a isso. A gente decidiu ser a pior versão para essas pessoas, aí deu ruim, só dá problema, só dá treta. Sejamos perseverantes, não nos cansemos, não nos desanimemos, olhando para o autor da nossa fé.